Na nossa aula de número 4, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o pregão, justamente por ele ser a modalidade de licitação mais comum e mais utilizada. Então, vamos lá. Conforme nós vimos na aula anterior, nós temos atualmente na nova lei de licitações 5 modalidades de licitação, sendo que o pregão é uma delas. Então, ao definir ali o objeto que precisa ser licitado, né, o poder público ele vai verificar de quais formas que ele pode fazer esse procedimento de licitação e então abrir o processo licitatório na modalidade legal adequada, tá certo? Então vamos lá. O pregão tem como objetivo dar maior transparência e agilidade às compras do governo, reduzindo os custos tanto da administração quanto dos fornecedores. Quando eu falo aqui de custos, isso envolve tanto custos mesmo quanto a questão de tempo, né? Por quê? Porque a gente sabe que para tramitar um procedimento de licitação, seja por parte do poder público, seja por parte do fornecedor, há necessidade de uma equipe para estar ali acompanhando os atos, cumprindo as exigências, providenciando documentação, né? Então, tudo que for possível de redução de custo significa economia, tanto para a administração pública quanto para os fornecedores. E o pregão, lembrando então, ele é destinado à aquisição de bens e serviços comuns e possui como característica mais importante assim, né, a celeridade, ou seja, a rapidez nos processos licitatórios, o que causa, né, a diminuição dos custos para a administração e para os fornecedores. Relembrando também que as normas que regulamentam a licitação, elas sempre devem ser interpretadas de modo a favorecer a ampliação da disputa entre os interessados, né? Mas também sem comprometer o interesse da administração pública, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. E quais são as vantagens e características do pregão eletrônico? Um ponto importante aqui. Via de regra, o pregão ele vai se dar na modalidade eletrônica, justamente para ampliar aí a competição, a concorrência, tá certo? Quando o poder público precisa fazer um pregão presencial, que não é mais comum, tá certo? Ele é a exceção, porque a regra é o pregão eletrônico, eu preciso justificar, muito bem justificado, o porquê desse pregão ser presencial, porque novamente a regra é o pregão eletrônico. E o que isso significa que a regra é o pregão eletrônico? Significa que o poder público aqui do Paraná, por exemplo, tem um objeto, precisa contratar um serviço ou adquirir um produto e qualquer interessado do país inteiro vai poder participar desde que atendidos os requisitos no edital. É claro que, a depender do objeto e da forma de prestação do serviço ou de entrega do produto, o poder público pode colocar algumas exigências relacionadas ali à territorialidade e ao espaço físico, né? Então, dependendo do caso, ter um local sede da empresa ou um ponto da empresa à disposição do poder público dentro de um raio X de quilometragem, né, e etc. Mas isso, de qualquer forma, não impede que interessados do Brasil inteiro, do país inteiro, possam participar do certame licitatório, certo? Então, vamos lá. As vantagens e características do pregão eletrônico. Maior transparência nos processos licitatórios, incremento da competitividade com a ampliação do número de licitantes e das oportunidades de negócio, igual a gente falou, né? Passa a ter aí uma concorrência, uma competição em âmbito nacional, considerando a modalidade eletrônica. Economia imediata nas aquisições de bens e serviços comuns, maior agilidade nas aquisições, pois simplifica os procedimentos realizados durante as etapas de licitação. O pregão, então, ele é um procedimento conduzido por um pregoeiro, né? Então, o agente público encarregado de conduzir o pregão, ele é chamado de pregoeiro, e junto com o pregoeiro, na atuação deste procedimento licitatório pregão, nós temos uma equipe de apoio que vai estar auxiliando ali em todas as fases do processo licitatório, que conforme nós vamos ver
mais adiante no curso, o procedimento licitatório ele é nada mais do que um processo, né? Então, eu tenho a etapa interna, a etapa externa, a etapa de cumprimento do contrato. E quando eu falo especificamente do pregão, então, eu tenho uma fase interna que é chamada de fase preparatória, não só no pregão, tá? Em outras modalidades de licitação também. Mas, em resumo, a fase preparatória ou fase interna do pregão, ela abrange os atos necessários para a abertura deste processo de licitação. Então, via de regra, a fase preparatória ela é uma fase interna da administração pública. Então, todos os atos ali da fase interna dizem respeito ao próprio poder público que está preparando este procedimento licitatório, até que eu chego na elaboração do edital, que vai ser publicado e disponibilizado para os licitantes interessados tomarem ciência do objeto que o poder público busca contratar e das condições para participar desse certame licitatório, certo? Então vamos lá. Dito isso, a autoridade competente, né, que procede aí à abertura do procedimento licitatório, tem quais funções na fase preparatória? Justificativa da necessidade da aquisição, aprovação do termo de referência, informação sobre a disponibilidade orçamentária, né? Então, o poder público tem que demonstrar que tem recursos ali para aquela contratação, estabelecimento de requisitos e critérios que vão reger este procedimento, a designação do pregoeiro, né, e da equipe de apoio, a autorização do processo licitatório, decisão de eventuais recursos, né? Aqui a gente não está mais também em fase interna apenas, porque o recurso ele vai se dar depois que já houve a publicação do edital, tá certo? Ou no decorrer do procedimento administrativo. Homologação da adjudicação do pregão, então lá no final da fase externa, né, quando já houve aqui a fixação do vencedor, eu já vou homologar para passar para a parte de celebração de contrato, e aplicação das penalidades cabíveis, seja no curso do procedimento licitatório, seja na fase de cumprimento do contrato. E quais são as atribuições do pregoeiro? Coordenar o processo licitatório, receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração, conduzir a sessão pública na internet, verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, dirigir a etapa de lances, verificar e julgar as condições da habilitação, receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente, indicar o vencedor do certame, adjudicar o objeto, quando não houver recurso, conduzir os trabalhos da equipe de apoio, encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a sua homologação. Então, em resumo, o pregão ele é uma das modalidades de procedimento licitatório e nós temos como passos aqui, né, como fases dentro deste procedimento administrativo chamado pregão. Então, primeiro eu vou ter a preparação da documentação por parte da administração pública, até que esteja tudo certo para a gente publicar o edital que contém todas as cláusulas e condições necessárias para aquela contratação. Com a publicação do edital, nós temos o recebimento das propostas pelos interessados. Após o recebimento das propostas, tem a disputa, né, que é a fase ali onde as propostas vão ser discutidas e os interessados podem, inclusive, melhorar a oportunidade que está sendo oferecida, oferecer descontos e etc. Nós temos a fase de julgamento das propostas, né, onde vão ser analisadas as propostas recebidas, e a adjudicação e a homologação, que é a escolha do vencedor e a homologação dele como vencedor para formalização do contrato. E aqui, conforme nós já comentamos lá anteriormente, a regra é o pregão eletrônico, tá certo? Então, eventual necessidade de pregão presencial tem que ser devidamente justificada e muito bem fundamentada pelo poder público, tá certo?